pegar aqui essas informações, tal. Então, a radioatividade ou atividade do rádio tem a ver com a alteração dos núcleos atômicos. Essa situação tem a ver, essencialmente, com uma negação de uma série de postulados do Dalton. Afinal de contas, para o Dalton, os átomos eram imutáveis, indivisíveis, imperecíveis, intransformáveis. Quando você fala em alterar núcleos atômicos, nós estamos negando muito os princípios do Dalton. Nós temos maneiras de alterar esses núcleos atômicos. Existem as reações de decaimento, esse decaimento, ou esses decaímentos, podem ser alfa, beta, gama essencialmente, onde um átomo qualquer, por exemplo, 614, faz uma emissão beta, se transforma em um átomo de nitrogênio 714, por exemplo. Ou eu posso falar em outras reações. Depois eu vou qualificar o que vem a ser esse beta, esse alfa, que aparecem tantas vezes aí no nosso curso. Para constar, no começo da história, chamava de alfa, beta, x, aquelas coisas que nós não tínhamos certeza das suas qualificações. Então, uma outra transmutação aqui, um decaimento alfa, gerador de rádio a partir de tório. Um decaimento. A outra forma de alterar núcleo é pela fusão de núcleos. Fusão, no sentido mais puro da palavra, é o ajuntamento. Ajuntamento de núcleos. Nos exemplos clássicos de fusão é esse daqui, ó. Em que dois núcleos de hidrogênio, dois núcleos isótopos de hidrogênio, um do deutério e um do trítio, eles se juntam para formar hélio e a sobra de um nêutron.
Outra coisa é a fissão nuclear. Dentro dessa situação da fissão, mais uma vez, buscando a radicalidade do termo, fissão vem de fissura, de quebra, e rachar núcleos grandes, produzir núcleos menores. Então, um exemplo aqui, para eu não falar de reações que não ocorram, uma partição de urânio, por exemplo, que forme nove dois 235, que forme bário mais criptônio mais 3 nêutrons. O que eu quero chamar a atenção de vocês? De que essas equações, elas seguem o mesmo perfil matemático que nós já temos em outras situações. Então, por exemplo, aqui, 235 mais 1 dá 236, 140 mais 93, 233, mais 3 vezes 1, 3, 2, 36 também na massa. O número atômico também 92. Aqui 1 mais 1, 2 mais 0 também é 2. 2 mais 3, 5, mais 1, 5. Com isso, vocês poderão deduzir quais são os valores numéricos em alfa, 2 e 4. Número atômico e o número de massa. Já no beta, 0 na massa e menos 1 no número atômico. Enfim, são valores que é legal que nós saibamos de cabeça, né? A gente saiba de memória esses valores numéricos, tanto da emissão alfa quanto da emissão beta. Quero dizer também que é de suma importância que nós tenhamos a qualificação das partículas subatômicas. Então, quais são as partículas subatômicas mais importantes no nosso curso de ensino médio? Os prótons, natureza positiva, contribuem com 1 para o número atômico e 1 para o número de massa. Os nêutrons não contribuem para o número atômico, mas contribuem para o número de massa. Os elétrons negativos, os elétrons positivos, também chamados de pósitrons.
Os elétrons negativos, -1, 0. Os elétrons positivos, ou pósitrons, +1, 0. Por curiosidade, se somar elétron negativo com elétron positivo, somar matéria com antimatéria, só dá energia, os dois se colapsam. Isso é constante, é uma presença cotidiana aqui no nosso curso. O pósitron. Elétron negativo, elétron mesmo. Elétron positivo chamamos de pósitron. A partícula alfa, que eu havia descrito anteriormente, é uma partícula de natureza positiva intensa. Hoje em dia, nós qualificamos a partícula alfa como sendo um núcleo de hélio. E a partícula beta, -1, 0, com carga -1, nós qualificamos como um elétron. Alguém poderia falar, mas você não falou no começo da aula aí que era relativo a mudanças do núcleo? Como é que você vem falar em elétron? Pois é. Quando os nêutrons se partem, eles geram prótons, elétrons, e neutrinos e energia. Então, no início, eram os nêutrons. Então, se me perguntasse hoje, Deus fez os nêutrons, a física cuidou do resto. +1, -1, 1, 0. Quando a gente estuda o Big Bang, a gente vai lá e fala que no começo é um aglomerado de nêutrons. Esses aglomerados de nêutrons, eles se partiram, se colapsaram, e aí foram gerando essas partículas pelo universo. Quando essas partículas começam a se combinar minimamente, a formação do átomo de hidrogênio, o mais abundante do universo até hoje, se formando ainda, nêutrons estão se partindo, gerando prótons, elétrons, vai dizer, né, um cátion, H+, cátion ácido, um exemplo de um próton. Então, quando a gente tem um cátion H+, encontrando um elétron, a gente está formando átomos de hidrogênio, átomos do hidrogênio mais leve, o hidrogênio ótimo. Crucial reconhecermos essas partículas subatômicas. Nós estamos marcando aqui nossa sequência do curso. Então, eu já falei com vocês hoje de decaimento alfa, decaimento beta, de fusão nuclear, fissão nuclear. Só queria lembrar vocês que a fusão nuclear é o que está nos permitindo existir aqui. É ela que gera energia lá no Sol. Na verdade, gerou alguns minutos atrás, né? Até chegar aqui. A fissão nuclear
é aquilo que está atrelado à bomba atômica, as usinas nucleares, ou o combustível nuclear, de fato, é resultado das reações de fissão. Os pósitrons, por exemplo, estão envolvidos um exame diagnóstico bastante importante. Alguém já ouviu falar em tomografia? A tomografia é pautada basicamente no sistema de pósitrons. Tomografia PET, quer dizer, pósitrons emitidos para tomografia. A sigla em inglês, né? Então, tomografia por emissão de pósitrons. É uma forma de fazer diagnóstico ou ter um auxílio ao diagnóstico sem necessariamente ter que invadir o paciente. Tem que ir lá e fazer uma rachada na cabeça do camarada, ver como é que está o cérebro dele, ou verificar o coração sem necessariamente precisar abrir a caixa torácica. Imagina quanto que evoluiu a medicina diagnóstica com o advento ou com o domínio das técnicas e da tecnologia associada ou associadas à radioatividade. Evoluiu drasticamente, absurdamente. Então, uma conquista da humanidade, uma conquista em especial do segunda metade para cá do século XX, que nos permite chegar hoje em dia a esse padrão de equipamentos de ressonância, tomografia e de uma série de outras situações que começaram lá atrás com o advento dos raios X, os raios X que são uma forma de emissão de uma luz num comprimento específico que consegue atravessar tecidos moles, mas não consegue atravessar tecido ósseo, por exemplo, os raios X. Já na tomografia, ela trabalha com sistemas de reconstrução de imagem, né, transdutores, computação associada, que gera as imagens aí. Na essência, vocês terão que reconhecer as equações, essencialmente é isso, as equações. Avaliar, por exemplo, quantos foram os decaimentos alfa, quantos foram os decaimentos beta, e fazer essa boa leitura para poder interpretar as coisas adequadamente, resolver os exercícios dessa parte aqui de radioatividade. Depois que nós fizermos o exercício das aulas 15 e 16, eu vou tratar de uma coisa que é o decaimento radioativo através do conceito de meia-vida. Então, eu vou explanar para vocês aqui. De meia-vida, na verdade, eu vou fazer isso já, e aí, a segunda parte da aula, nós vamos dedicar exclusivamente a fazer exercícios que tratam desse assunto aqui, que a gente possa discutir com quem está presente e, óbvio, quem vai assistir as aulas em outro horário, fica mais tranquilo de verificar mediante a resolução dos exercícios. Então, aqui eu vou colocar neutrinos só para... São os neutrinos que nos permitem dizer que o universo tem 14,5 bilhões de anos a partir do Big Bang. Os neutrinos estão chegando até nós até hoje.
eles e a radiação cósmica de fundo é responsável pelo chiado que nós temos nos rádios, nas TVs. A TV que não tem tela azul, ela fica chiando. Lá é radiação cósmica de fundo. São os ecos do Big Bang, como dizem os nossos entendidos da física. O conceito fundamental para a cinética radioativa, mas que se aplica em uma série de outros sistemas, é o conceito de meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para uma amostra perder, vou escrever entre aspas, perder 50% de sua atividade. Então, à medida que o tempo vai passando, aí eu vou falar assim, mas quanto que é a meia-vida? Depende do tempo, vou chamar de quantidade. Se eu colocar aqui essa escala da meia-vida, isso é eu vou avaliar este material, a curva nós vamos construir, só tem esse comportamento aqui. A gente fala que aqui é o meia. Meia é o tempo, a amostra, a sua quantidade dividida por 2. Então a gente fala que tem a amostra inicial, depois de meia, fica inicial por 2, inicial por 4, inicial por 8, inicial por 16, e assim por diante. Ou de maneira matemática, poderíamos dizer que a atividade final é a atividade inicial sobre um número de meia. Quantos forem quanto for o número de meias-vidas, será a amostra. Uma meia-vida, inicial por 2. 2, o inicial por 4. 3, o inicial por 8, porque 2 elevado à terceira, 8. 4 meias-vidas, a quantidade disponível é a quantidade inicialmente avaliada sobre 16, porque 2 elevado a 4. Isso pode ser também mostrado na forma de equação não integrada, assim, né? Aqui já é a forma mais direta de montarmos a equação, apesar de eu achar mais prudente fazer o processo mecânico. Geralmente são 5, 6 meias-vidas que aparecerão nos cálculos, não gerando grandes problemas. É isso, a parte teórica da uma geral na radioatividade, né? Óbvio, não é um curso de radioatividade, até porque quem for fazer física pura vai se preocupar com esse curso mais específico aí com as
sutilezas que ele exigirá de vocês.